Boa noite a todos vocês, encarnados, desencarnados. Realmente é uma gratidão que a gente tem, né, de vermos a casa aqui com bastante pessoas encarnadas, porque os desencarnados quase nem sempre a gente vê, mas com certeza esses é o que estão sempre por aqui. Nós sempre, antes de todas as palestras, nós gostamos de acrescentar algumas coisas, esclarecer na realidade. Uma delas é de que todo o trabalho que aqui vai ser desenvolvido foi a espiritualidade que cuida dos trabalhos dessa casa, que antes de qualquer um de nós já trabalhou, já organizou. Inclusive a própria sugestão do nome do palestrante. Então, a gente fica agradecido, né, por termos tido a anuência da espiritualidade, por estarmos aqui, mas também a clareza de que isso daqui não é um privilégio, né, não é, vamos dizer assim, alguém que está acima, né, dos outros, muito pelo contrário, gente. Nós temos que esclarecer sempre que os trabalhadores que estão mais à frente da casa espírita são os grandes devedores. Nós estamos tendo as oportunidades de, a partir desse trabalho, desenvolvermos mais dentro da nossa própria vida. São chances que a espiritualidade está nos dando. Então, cada palestra que ministro, eu sei que os caminhos ficam mais estreitos, principalmente porque a gente não pode aqui professar aquilo que a gente não se esforça lá fora para podermos executar. Então, nós somos, de uma certa forma, né, olhado por todos. Não adianta falar aqui, por exemplo, de calma, de tolerância, e vocês me encontrarem lá fora em alguma situação, né, com impaciência, com falta de educação, ou coisas assim. Então, a gente sabe que, antes de tudo, a palestra é para nós mesmos, né? Eu digo sempre que eu fico preocupada com os temas que são sugeridos, às vezes a casa nos deixa à vontade para a gente escolher, mas a espiritualidade nos dá sempre as dicas. E a gente sabe que ali também são os pontos onde a gente tem que trabalhar mais. Hoje nós trazemos o tema que está no Livro dos Espíritos, da pergunta no livro 2. O Livro dos Espíritos, ele é formado de 4 livros. Então, o livro 1 fala sobre a origem, Deus, então todas as perguntas ali é a esse respeito. O livro 2, ele vai tratar exatamente do plano espiritual e material, e toda essa comunicação entre um e outro. Então, aí nós vamos ver sobre reencarnação e, inclusive, esse item, que a gente vai falar sobre a vida é feita de escolhas. No livro 3, nós vamos encontrar as leis morais, né? Então, todas as leis morais ali, todas as perguntas no Livro dos Espíritos é a esse respeito. E o quarto livro, que vai falar exatamente dos gozos, né, futuros e das nossas penas atuais. Então, céu e inferno, basicamente. Né? Então, ali nós vamos ter todas as explicações sobre o que acontece depois da morte, o que nos espera e etc. Então, hoje, a palestra ela está localizada no livro 2. E da pergunta 258 até a pergunta 273, vocês vão encontrar tudo isso que eu vou falar aqui para vocês e muito mais, é óbvio, né? Mas a gente está colocando de onde a gente está buscando aquilo que vamos falar aqui para você. Não existe achômetro nosso. Nós estamos trazendo exatamente o que a doutrina nos coloca. Lógico, sempre nós temos que fazer as nossas próprias indagações, buscar naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está estudando, a lógica, né? O que realmente, aquilo que está nos dizendo, se tem para a nossa vida verdade e lógica. Então, a doutrina espírita, ela nos instiga a que a gente faça sempre a dúvida,
que a gente sempre procure estudar, que a gente procure sempre conhecer, né, verdades, fazermos sempre o contraponto do que está nos dizendo e o que a gente vive. Porque isso daí os espíritos falaram para o Kardec, né? Que aí em doutrina espírita nós temos que estar sempre com a dúvida, que nada aqui é para que as pessoas aceitem como se fossem dogmas, apesar de que nós, no dia a dia, nos nossos trabalhos dentro da casa espírita, a gente acabe tendo determinadas atitudes assim, né? Que a gente coloca como se aquilo fosse engessado, que a gente não possa duvidar, que a gente não possa buscar o novo. E a doutrina não, gente, ela sempre nos coloca isso. Nós temos que estar sempre, o que a gente está vivendo, o Evangelho está nos dizendo, e dentro da codificação kardeciana, sempre nós vamos encontrar a resposta. Então, o desafio é pela segurança que se tem, que a doutrina tem a resposta para tudo. Né? Que o Evangelho de Jesus tem a resposta para tudo. Então, com tranquilidade, podem duvidar, podem buscar fazer checagem, né, do que a gente vive, do que Jesus falou, não vai encontrar, vamos dizer assim, nenhuma inconsistência, né, nenhuma incoerência. Então, nesse tema, a vida é feita de escolha, nós temos que, primeiramente, e isso daí, eu sei que tem algumas pessoas mais antigas na casa que já sabem bastante sobre isso, mas é sempre muito importante, gente, trazermos essa base doutrinária. Então, tudo que a gente falar em doutrina, nós temos que iniciar por compreendermos, não é aceitar, né? Porque a gente já falou, não existe dogmas. É para que a pessoa reflita e verifique se aquilo que a gente está dizendo tem lógica. Então, são os atributos de Deus. Nós nunca vamos compreender Deus em sua totalidade. Por quê? Nós nos tornaríamos deuses. Então, isso não existe, não tem lógica. A criatura nunca passará ao Criador. Então, Deus, quando a gente estuda a doutrina espírita, em qualquer livro que a gente vai ler, um romance, qualquer coisa, mesmo que seja de forma superficial, algumas pessoas que gostam de vez em quando vir, que gosta, né, de vez em quando, não importa. Pode até... Desculpa, um momento. Pode até... a pessoa, vamos dizer assim, por esse não estudar, né, mas achar, gosto da doutrina que parece que tem, vamos dizer assim, uma sustentabilidade, que ela tem mais lógica com relação à nossa vida, mas é importante, gente, para que a gente possa entender, para que a gente possa ter a compreensão de tudo que a gente for estudar e for ver em doutrina, iniciarmos pelos atributos da divindade. Não tem como tudo que eu for falar aqui para vocês, não partirmos de alguns pontos fundamentais. Primeiro, Deus é único. Então é importante que a gente entenda que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é a origem de tudo. Então, nada antes dele, tudo depois dele. E tudo que a gente vê, pensar, tudo que a gente vivenciar, nós vamos estar dentro, né, dessa concepção, vamos dizer, dessa verdade, né? É um axioma. O axioma é exatamente algo que a gente coloca que é verdade por si. Que não precisa ser provado. A gente entende que é assim. Então, Deus é único. É um axioma. É óbvio que ele tem que ser único, senão ele não é Deus. Então, não precisa se provar isso. A gente tem por lógica isso. Então, Deus é a origem de todas as coisas. Ora, se ele é único, ele criou todas as coisas, Deus, então, é onipresente, onipotente,
e onisciente. Ou seja, Deus tudo pode, Deus tudo sabe e Deus está em tudo. Porque se assim não for, então ele não criou todas as coisas. Se existir alguma coisa que não foi criada por Deus, então não é Deus. A gente está falando de algo errado, então existe alguma coisa antes dele, e que aí a gente poderia chamar então de Deus. Então Deus é a causa primária de todas as coisas, onipresente, onisciente, onipotente. Deus, ele é eterno, não existe início e nem vai ter fim. Nós não conhecemos o início de Deus porque ele é a origem de todas as coisas. E nem vamos conhecer o fim de Deus porque ele é eterno. Nós somos imortais. Então nós temos um início e nós não sabemos se vamos ter um fim. Né? A gente entende que nós somos imortais e daí teremos, né, uma sequência de vidas e seremos, vamos dizer assim, eternos, mas eternos dentro dessa concepção. Deus não. Deus é eterno, né? De novo um axioma, não precisa se provar. Ele não tem o início e nem tem fim. E, portanto, Deus é imutável. Deus não pode mudar. Se Deus mudar, então ele não é a origem de todas as coisas, né? Ele é algo que fica suscetível às mudanças, às ocasiões. Isso não tem lógica. Então, Deus é imutável, imaterial. Não há como a gente conhecer a materialidade de Deus, do que Deus é feito, né? Qual é a figura de Deus, se é que existe, se é energia, não existe como a gente saber disso, porque senão nós iríamos para o início de tudo. E nós passaríamos a ter a compreensão total de Deus. Então, nós não temos essa condição de entendermos a materialidade de Deus. Então, Deus para nós é imaterial, porque nunca conheceremos a materialidade divina. Deus, ele é perfeição absoluta. Foi lido na parte do Evangelho. Se concebermos que Deus erra, está tudo perdido, né? Não existe isso, também está fora de lógica. Então, Deus não erra. Existe erro na vida? A gente vê coisas erradas? Então, não é de Deus. Então, é de quem? Aí a gente vai pesquisar, a gente vai estudar, a gente vai verificar. Mas de Deus não é. Deus não erra. E Deus é inteligência suprema. Portanto, tudo ele sabe, tudo ele está. Então, Deus concebe tudo. Não tem como Deus errar. Por quê? Porque ele tem poder total. Ele tem conhecimento de todas as coisas. É a inteligência suprema. Deus, portanto, é também amor, misericórdia infinita. Perfeição absoluta. Por que a gente está dizendo isso? Porque daí, para também entendermos a base da doutrina espírita, né, no que a doutrina espírita se sustenta, vamos dizer, tudo que é construído na doutrina espírita está em cima de uma base. E a gente diz basilar, são os princípios basilares da doutrina. É sobre o que a doutrina se sustenta e de onde tudo parte. Parte desse conhecimento nosso limitado sobre os atributos da divindade, até onde a gente pode ir, e também daí vem toda outra questão, os princípios da doutrina espírita. A imortalidade da alma. Doutrina espírita se diferencia porque ela mostra a imortalidade da alma. Então, se nós estamos simpatizando dentro da doutrina, assumindo que somos espíritas, né, nós temos que ter isso em mente. Não tem como estarmos aqui ou mesmo seguirmos assim se a gente não acreditar, se a gente não vê a lógica nisso de sermos imortais. Nós somos imortais. E por conta disso, nós estamos sempre evoluindo. A evolução é um princípio doutrinário basilar.
Então, na evolução, para a gente continuar evoluindo, nós precisamos ter pluralidade das vidas, então termos várias vidas e termos vários mundos, pluralidade dos mundos habitados. Por quê? Porque nós vamos evoluindo, mas nós não evoluímos todos de forma igual. Então vai chegar o momento que a gente precisa, não desse mundo, senão teríamos que fazer parte da Terra de espíritos evoluídos e outro de espíritos atrasados, não teria lógica. Agora, mundos mais atrasados, mundos mais adiantados e mundos medianos, isso existe. Então, a partir do momento que a gente vai evoluindo, que nós vamos tendo várias vidas para que haja essa evolução, a evolução não consegue acontecer numa única vida. Então, nós temos várias vidas e, portanto, nós temos a certeza de que nós vamos habitar outros mundos. Porque se a gente vai evoluindo, os mundos também vão e nós vamos estar de acordo com o mundo. Ou também o mundo, ele tem dentro dos seus habitantes, aqueles que estão no seu, tanto no seu orbe, como encarnado nesse mundo, ele está de acordo com a evolução dos espíritos. Então, isso é basilar em doutrina espírita, né? Que a gente tem a pluralidade dos mundos habitados. E para isso, nós temos, né, a consequência disso é a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito é outro princípio basilar que a gente fique sabendo que nesse processo evolutivo, tudo que a gente planta, a gente colhe. A responsabilidade é nossa. Então, a evolução depende de nós. Do mundo, não. O mundo tem o seu próprio caminhar, mas a nossa evolução individual depende de cada um de nós. Nós é que vamos orquestrar esse andar, né? Esse tocar de música. Isso dito, e é importante, porque as escolhas das provas passa pelo mecanismo também. Esse mecanismo, gente, se a gente não tiver o entendimento dele, também não dá para seguir adiante. É o mecanismo da reencarnação. Como é que se dá esse processo evolutivo, essa nossa imortalidade e essas várias vidas? Pelo mecanismo da reencarnação. A necessidade desse mecanismo para que a gente possa vir e voltar, vir e voltar. Então, é pelo mecanismo da reencarnação. E a reencarnação nos dá oportunidade de quê? A reencarnação nos dá a oportunidade da gente corrigir os erros, que não deu para fazê-lo numa única vida. Não dá para a gente nascer, né, aprender as coisas, errar, amadurecer, corrigir, perdoar. Não dá, gente, não dá. E aí, portanto, nesse mecanismo das várias encarnações, é que a gente vai tendo a oportunidade de ir se consertando, evoluindo, né? Perdoando, sendo perdoado, corrigindo. E outra, não tem passo para trás, não tem. Nós só damos passos para frente. Isso é extremamente importante para que a gente possa entender doutrina espírita e o que vai ser dito aqui. Então, não há quem retroaja. Então, a pessoa... mas quando a gente vê alguém muito ruim... uma pessoa muito cruel, a gente fala, não é possível, né, que essa pessoa não esteja retroagindo. Como é que é uma pessoa que vai fazer tanta maldade assim? Podem ter certeza, já fez mais maldade. Cada vez, mesmo que a gente faça algo ruim, nós já fomos piores. Nós estamos sempre nos melhorando. E por isso que a gente fala lá dos atributos de Deus. Deus é infinito amor e misericórdia. Compaixão absoluta.
Então, como esse amor, essa misericórdia vai nos castigar? E vai nos deixar retroagir? Não retroagimos. A gente sempre vai mais para frente. Então, a reencarnação nos dá essa possibilidade. Mas para fazer a reencarnação, como é que ela ocorre? Aí é a primeira pergunta dessa parte que eu falei para vocês do Livro dos Espíritos, que começa na pergunta 258, o item é exatamente esse, as escolhas das provas. E aí todas as perguntas, até a 273, são 15 perguntas, todas elas vão estar relacionadas a esse tema. Vai nos tirar as várias dúvidas que temos. Então, inicia-se por essa, né? Como se dá, então, a reencarnação para que a gente possa, né, ter a oportunidade de perdoar, ser perdoado, corrigir, pagar algumas dívidas que nós fizemos e evoluirmos mais, aprendermos mais, crescermos mais. Como é que se dá isso? Então, todos nós fazemos antes da reencarnação a nossa programação. Existe uma programação reencarnatória. Por que isso é importante sabermos? Porque nós precisamos entender que tudo que a gente passa, não é que tudo, aí também tem essa pergunta que Kardec faz, tudo que a gente, né, já que a gente programa a nossa reencarnação, tudo que a gente passa, então estava dentro da nossa programação? Não, nem tudo. Por quê? Nós escolhemos as linhas mestras. Então, a gente, por exemplo, pai e mãe tem que ser algo combinado, porque a gente não pode, né, do nosso livre-arbítrio, a gente diz, não, eu quero tal pai, quero tal mãe. Precisa conversar com eles. Eles também precisam fazer parte dessa programação. Então, pai e mãe, a própria família, determinados itens das nossas vidas, né? País que a gente vai nascer, cidade onde vamos nascer, a língua, a cor da pele, a parte social, rico, pobre, periferia, centro, enfim, essas são linhas mestras. Agora, o que vai acontecer ali no dia a dia, são várias vidas aqui se cruzando, gente. Cada um de nós escolhendo algo. Por exemplo, achamos nós que um Hitler, né? Um espírito como Hitler, ele fez a sua programação reencarnatória para fazer tudo aquilo? Então, Kardec faz esse tipo de pergunta também, e os espíritos respondem que o objetivo da reencarnação é evolução. Evolução é aprendizado, é uma oportunidade da gente crescer, sermos bons, melhorarmos. Então, não existe, gente, nenhuma reencarnação em que nela esteja qualquer oportunidade de crime. Não existe nenhuma reencarnação que a gente mate alguém mesmo por legítima defesa. Não existe. Não existe na nossa programação reencarnatória tirar a vida de alguém, que isso seja algo bom para nós. Não existe. Então, isso é importantíssimo sabermos. Porque toda a nossa programação, que é acompanhada por espíritos elevados, que nos amam e que são encarregados pela espiritualidade mais alta, de nos ajudar na elaboração disso diante das nossas ignorâncias. A gente pode, por exemplo, ao fazer uma programação nossa, queremos vingar de alguém. Não uma vingança de tirar a vida ou coisa parecida, mas a pessoa me maltratou muito, me humilhou muito, era, por exemplo, meu patrão, e agora eu gostaria que fizesse uma inversão. Agora vou eu de patrão e ele de empregado, para ele ver um pouquinho como é que é. Não existe isso. Os espíritos não vão permitir uma coisa dessa. Não existe numa programação reencarnatória vingança. Não existe numa programação reencarnatória qualquer tipo de sentimento ruim que alimente em nós o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a inveja. Não existe. Não
não cabe na cabeça da gente. Então, toda a nossa programação, naquele momento que nós estamos, gente, sem a parte material, livres da carne, com um olhar muito mais amplo, sabendo de todas as coisas, do que fomos e do que somos. Então, a gente tem mais sensibilidade para podermos fazer as escolhas e também de aceitarmos o que os espíritos superiores estão falando para a gente. Nós, na verdade, somos outras pessoas lá, né? O filme, vários filmes da parte espiritual, agora porque é um livro da Zíbia que está passando num desses streams, e agora me fugiu o nome, e exatamente mostra, né, os espíritos muito, assim, querendo resolver a situação, e eles, quando reencarnam, mudam, né, caem de novo, né, passa aquela coisa toda de serem bons, de perdoarem, mas é bom também que se diga, os espíritos esclarecem a Kardec, ninguém, nessa programação reencarnatória que nós não temos como escolher nada que nós não sejamos capazes de executarmos. Se nós não estivermos com essa capacidade, não vai ser autorizado para que a gente possa colocar isso na nossa reencarnação. Então, nós temos o livre-arbítrio para podermos fazermos, né, traçarmos as nossas linhas mestras, mas dentro daquilo que a gente está com a possibilidade de fazê-lo. Então, um espírito como o de Hitler, ele tinha tudo, ele veio preparado para não fazer aquilo, dele ter poder e, ao contrário, fazer exatamente o contrário, trazer paz e prosperidade. E ele faz o contrário. Queda. Retroagiu? Não retroagimos, mas parou. Perdeu a oportunidade da evolução. Retorna, vai de novo para tudo. Para a escola, para as palestras, né, para todo o tratamento necessário do espírito. Lembramos, sempre, Deus é amor e misericórdia infinita. Então, ama todos nós da mesma forma. Ama também aquele espírito terrível, horroroso. Mas Deus enxerga neles, é criação dele. Ele sabe o potencial de amor que aquela criatura tem. E, portanto, continua investindo nessa criatura. Então, todos nós não temos como, gente. A gente pode até dizer assim, não escutem, eu vou dar uma reclamada agora, mas não escutem. Pausa, né? Para que a gente diga assim, eu não estou aguentando, eu vou dar uma reclamada, mas não escutem, porque eu sei que tudo que me acontece, as pessoas que estão ao meu redor, todas as coisas que eu estou vivendo, são escolhas minhas. No Evangelho, capítulo 5, também extremamente importante para a gente ler, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, esse capítulo 5 mostra para a gente, fala para a gente sobre as nossas quedas, né, o que a gente está vivendo agora pelas causas anteriores e pelas causas atuais. Então, quando a gente faz essa programação, essas escolhas, as escolhas das expiações e das provas, por isso, nós ainda fazemos escolha de expiação e de prova, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, a gente reencarna na Terra com a programação de expiação e de prova. E qual a diferença? Expiação é aquilo que a gente não conseguiu superar. Retorna, né? Vamos dizer assim, fomos reprovados na matéria. Aí expiação é repetir a matéria. E a prova? A prova passei, né? Fiz excelente curso, estou ok, e eu peço a prova para mostrar que já estou apto a seguir adiante. Então, a prova é algo que a gente pede para que a gente prove a nós mesmos
que estamos cada vez mais fortificados. E as expiações são os nossos débitos, as nossas quedas, né, a quem a gente machucou, as coisas que nós fizemos de ruim, tanto para a sociedade como para aqueles que convivem com a gente mais próximo, como para a gente. Nós também fazemos muito mal. Aliás, todo o mal que a gente faz, primeiro nós somos os primeiros alvos. E o bem também. Quando a gente faz o bem, somos o primeiro alvo a ser beneficiado. Então, nas escolhas, né, está dizendo escolha das provas, mas no caso nosso, nesse caso nosso aqui, nós estamos fazendo escolha de provas e de expiações. Então, nessa hora que nós estamos fazendo isso daí, a gente tem que ter a noção que nós estamos preparados. Aí coloca-se assim, mas olha, um espírito, isso é perguntado lá no livro dos espíritos, tá? Que tem tendência, né, por exemplo, ao roubo, nascer numa área, né, numa situação e que as pessoas tenham essa facilidade, né? Para a gente mais próximo, para nós, traficante, né? A pessoa tem um histórico e vai passar, vamos dizer assim, quer a reencarnação e foi totalmente trabalhado para que não caia mais nesse tipo de atitude. Então, o espírito está todo preparado. Pode me mandar. Quer ir para onde? Quero ir para lá. Lá onde existe o tráfico, né? Aonde existe... Como essa pessoa, a gente diz assim, mas como que isso é permitido? Só é permitido, gente, porque esses espíritos estão preparados. Jamais Deus vai permitir, nem os espíritos mais evoluídos, de jogar alguém numa situação que ela não tenha capacidade. É a mesma coisa de pegarmos uma pessoa que não fez ainda o ensino médio e mandar fazer algo que exija o ensino médio. A pessoa pode até, né, mas vai faltar. Uma hora ela vai demonstrar que não aprendeu, né, que faltou algumas matérias que ela não fez. Ou uma pessoa que nunca estudou, nunca fez faculdade, né, por exemplo, de medicina, e jogá-la no hospital. Não, vai trabalhar aí como médico. Não tem como. A pessoa pode fazer uma coisinha ou outra, mas daqui a pouco está errando. Porque se não fosse assim, não haveria necessidade de tanto estudo, né? Então, para os espíritos é a mesma coisa. A gente vem com muito estudo. A gente vem com toda uma carga. A malinha nossa vem com tudo que a gente está precisando, gente. Com tudo. Todos vamos dizer assim, todos os instrumentos que a gente necessita tá ali. Então, o espírito solicita porque ele quer realmente o desafio. Então, a pessoa que nasce numa área dessa tem capacidade de superar? Todos nós temos. Todos nós temos a capacidade de superar aquilo que estamos sendo testado, que esteja nos fazendo desviar do caminho. E eu falei algo assim, né, mas, por exemplo, a pessoa com muita beleza, a pessoa com muita riqueza, muito poder, né, que são na espiritualidade, são as três, vamos dizer, os três maiores desafios: beleza, poder e riqueza. Não é a pobreza que é o nosso principal desafio, não é. É lidarmos com o poder, com a riqueza e com a beleza, porque isso daí nos traz a pior chaga da humanidade respondida pelos espíritos, e que nós vamos levar, é a última a retirarmos do nosso coração. Qual é ela? Exatamente o orgulho, a vaidade, a prepotência, né, a ganância, todas elas originadas desse orgulho, né, desse sentimento que a gente luta para retirar. Então, essas três coisas, elas elevam, né, ao espírito orgulhoso. Então, é muito difícil a gente superar. Já na pobreza, na dificuldade, a gente trabalha muito mais a humildade, porque a própria situação nos obriga
né, a sermos mais humildes, a aceitar, seja por medo, seja pelo que for. Então, é um pouco mais fácil para o espírito, por incrível que pareça. Então, nas nossas escolhas, nós escolhemos, gente, lá, e isso também está lá, uma das perguntas, achei super interessante, e quando, lá na faculdade, dando aula, na sala dos professores, às vezes alguns professores sabendo, né, que eu sou espírita, e aí brincavam, dizia assim, principalmente quando a gente ia receber o salário, né, quando a gente recebia o salário, aí às vezes eles tiravam uma brincadeira comigo, tem certeza que eu escolhi isso daqui? Será possível que eu... Não teve lá uma interferência assim, não. Não, eu quero vir rico, não, vai ser professor. Aí a gente tem certeza. Então, os espíritos perguntam, né? Ou o Kardec pergunta aos espíritos, se eu tenho o livre-arbítrio de pedir, por exemplo, riqueza, por que eu peço pobreza? Se eu tenho o livre-arbítrio para pedir um corpo todo sã, e aí eu venho com limites. Se eu tenho a liberdade de pedir, viver num país rico, num país com pouco problema social, e eu caio no meio de um país com muitos problemas sociais. Por quê? E aí os espíritos respondem, porque exatamente quando você está fazendo as suas escolhas, você não vê o véu da facilidade, mas sim o da necessidade sua de evolução. Você não tem o olhar que nós temos aqui do ter em vez de ser. Lá é o ser em vez de ter. Então, por isso fica muito mais fácil da gente fazer as escolhas das dificuldades que realmente nos impulsiona, né, do que as facilidades que vão nos estagnar, que vai nos deixar parado. Então, quem quer realmente caminhar, vai escolher sempre algo do que ainda não sabe lidar, né, para fazer o teste. Tá aí a escolha das provas. Então, outra, nós não damos saltos. Não existe saltos nessa evolução. Existem mudanças rápidas, mas não saltos grandes. Né? Mudanças rápidas, porque a gente, por exemplo, numa mesa mediúnica, a gente vê espíritos que são ali, né, que se coloca, que não aceita, não sei o quê, e de repente, numa boa doutrinação feita, o espírito sai, às vezes, daquela reunião arrependido, realmente disposto a dar continuidade à sua evolução. Então, a vida não dá salto, ela dá umas mudanças, isso é óbvio, e exige isso de nós, mas não saltos grandes, para que a gente não fique preocupado também de sair daqui com a propositura de virarmos santos, né? De virarmos anjos, de virarmos espírito de luz. Não é assim. A gente ainda vai sair desse mundo de expiação, vamos para o mundo de regeneração, para um mundo de felicidade, para depois mundos celestiais. Então ainda existe uma grande estrada pelo caminho e a gente não vai dar esses saltinhos daqui para lá. Outra, na escolha das provas existe também disciplina, né, e regras básicas. Como, por exemplo, um espírito superior, ele pode reencarnar no mundo atrasado, no mundo retardatário, para nos ajudar. Isso se chama missão, né? Então, existe entre nós espíritos que não precisavam estar aqui reencarnados no mundo de expiação e prova, existe. Ainda bem, né, que existe. Esses espíritos estão em missão. Agora, um espírito atrasado ir para um mundo superior, não pode. Não há como. Então, existem regras e disciplina. Há também, que a gente, por exemplo, outro exemplo que a gente acabou de falar, nós não reencarnamos com aquilo que a gente não pode aguentar. Tudo que a gente reencarnou e vive é porque nós temos condições de superarmos. Não existe nenhuma situação que possa surgir na nossa vida que a gente não tenha a condição de entender e superar. Isso é a disciplina e é também as regras. Deus pode intervir?
Em algum momento, a gente tem um livre-arbítrio para fazer as escolhas das provas. Mas Deus pode intervir? Óbvio que pode, né, gente? Todo-poderoso, em tudo está. Tudo sabe? Óbvio que sim. E quando é que ele intervém? Não sabemos. A gente não sabe. Mas é óbvio que Deus, com toda a sua misericórdia, ele nos deu uma dica, né? Jesus nos falou, por exemplo, que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Isso é uma dica que mostra para a gente como Deus faz a intervenção, né? Se nós fizermos algo que não estava programado, nós fazemos a mais daquilo que é esperado para a gente. Então, se nós, por exemplo, bastávamos ser, né, na nossa propositura ali da reencarnação, sermos pessoas mais tolerantes, mais agradáveis, e a gente supera isso aí, vai mais além, dá a própria vida pelo outro, vai trabalhar pela própria melhoria da sociedade. Uma pessoa que abre mão, uma Madre Teresa, um Chico, uma irmã Dulce, que fez além do que poderia ser. Ela vem com a programação de né, se dedicar ali à parte religiosa, a desenvolver, a ser um exemplo, mas ela foi além. Ela fez muito mais, ou seja, cada ato de amor daquele cobriu, foi limpando as suas dívidas, né? Ela foi pagando, sai quase toda limpinha daqui, sem a necessidade possivelmente de retornar a esse mundo, já podendo ir para outro mundo. Mas o que a gente sabe também é que esses espíritos, eles ficam tão elevados que eles dizem que gostaria de ir junto com a gente. Então, pedem, apesar de não ter a necessidade de continuar aqui próximo de nós para nos ajudar. Então, Jesus nos dá essa dica, que Deus intervém sim. Intervém como? Com sua misericórdia, com seu amor infinito, né? Nos ajudando, nos abrindo caminho, nos alertando, colocando ao nosso lado um anjo. Todos nós temos um espírito protetor que se chame anjo, o nome que você der. Todos nós, ao nascermos, ao entrarmos aqui na vida material, um espírito nos acompanha, designado por Deus, pela espiritualidade maior, que vai nos tutelar, que vai cuidar de nós, proteger, amparar, intuir, cuidar que a gente erre o mínimo possível, porém, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, antes dessas catástrofes, uma pessoa fazer uma coisa assim terrível, né, executar algo horroroso, que para os nossos olhos é um escândalo, óbvio que antes disso, o espírito protetor, não só o espírito protetor, aí vem a legião de Maria de Nazaré, vem a legião dos espíritos que são, né, os avatares de Jesus para nos ajudar a caminhar. Além desse anjo guardião, nós temos esses outros espíritos que cada um de nós tem vários, nos ajudando, nos empurrando, nos facilitando a caminhada. Mas se a gente insiste naquilo, eles dizem, bom, vamos aguardar, porque a vida é infinita. Não é agora, vai ser mais tarde. Então vamos esperar que ele faça, vai ser uma besteira, mas a gente sabe que vai ter outra oportunidade. Mais para frente a gente vai estar junto com ele. Mas eles antes disso fazem de tudo para que a gente possa evitar de fazermos tantas coisas ruins. Tanto é, gente, que quando a gente erra, pode fazer aí um examezinho da sua consciência e verificar que antes, não faça isso, eu acho que vou fazer. Faça isso não vai ser bom para você, vou fazer. Eu também, né, aí a gente começa a passar a mão na cabeça, né, trabalho tanto, faço tanto, sei o quê, eu mereço, eu não sei o quê, aí você vai ouvindo mais. Quando o seu espírito estiver sendo alimentado por vaidade, por orgulho, né, por qualquer tipo de sentimento
negativo, ou que lhe deixe para baixo, ou que lhe coloque demais para cima, desconfie, afaste, dá um tempo, peça ajuda, ou ajuda falando, ou ajuda aos espíritos, né? Se afaste momentaneamente daquela situação que está ali lhe testando, que está colocando, te chamando, né? Te atraindo, dá um tempo, se ajude, ore, os espíritos chegam, gente, e com certeza você sai por cima daquilo. Eu já testei várias vezes, para encerrar aí, eu já testei várias vezes, gente, a situação em que, né, vontade de dar uma resposta a uma pessoa, né? A pessoa fala assim, está merecendo uma boa resposta, vou dar uma resposta. Aí vem, melhor não, deixa para lá, passa. Que nada, tá precisando ouvir. Aí, ó, sabe uma coisa, vou ali beber água, né? O remédio que o Chico receitava, né? Olha, quando for que a mulher que brigava demais com o marido, e o marido sempre chegava muito bêbado, ele dizia, né? Para ela botar um pouquinho da água, ele deu uma garrafinha para ela, disse, olha, toda vez que ele chegasse, ela bota um pouquinho dessa água e vai tomando ela bem devagarinho antes de falar alguma coisa para ele, porque ele chegava bêbado, ela respondia e pá, né? Desculpe o dizer assim, mas o pau quebrava. Aí ali a briga era coisa e pronto. Não dava certo, cada vez a relação piorando, uma coisa horrível. Aí Chico disse isso para ela, olha, não leve essa aguinha e todas as vezes que ele chegar assim, que falar alguma coisa, você bota na boca, vai ali bem devagarzinho e tal. E ela disse, milagrosa a água, Chico. E acabou a aguinha, né? Ela voltou para pegar mais. Disse, Chico, milagrosa aquela água. Impressionante. Que depois que eu bebo a água, eu não tenho mais vontade de brigar. Aí ele também espera, ele dorme para um lado, já bebo. Pronto, no outro dia, não falei as besteiras que tinha que falar e as coisas estão melhorando. Aí ela disse, eu preciso de mais, Chico. Aí Chico, pois não, pega aqui ali né, na torneirinha ali a água. Mas como assim? É água normal? Minha irmã, a água é normal. É só para dar um tempo. É só para que a gente possa, né, enquanto está engolindo ali a água, então saia, não sei o quê. Com certeza, gente. Depois a gente, puxa, foi melhor não ter dito nada. Foi melhor não ter falado nada. Mas é com certeza. Porque quando a gente quer responder, e isso também eu estou trazendo para a minha vida, eu digo, o que é que está me motivando a responder? É raiva? É vontade de me vingar? É vontade de dizer que eu é que estou certa? É vontade... Aí, aquilo dali, eu digo, mas não são sentimentos bons, não são sentimentos que Jesus, por exemplo, não... Se eu fosse conversar com Jesus, eu estou com vontade agora de mandar uma pessoa... Vocês acham que Jesus ia dizer, diga mesmo, mande mesmo? Vocês acham? Óbvio que não é verdade? Então pense no diálogo com ele. Jesus, está me vendo, né? Faço ou não faço? Óbvio que ele vai dizer que não. Então, vamos, né, fazer mais esse exercício, que os irmãos espirituais estão ao nosso lado para nos ajudar. Antes, encerrando já, né? Nós deixamos para vocês essas reflexões, sempre, gente, agradecendo a Legião do Servo de Maria, que sempre nos auxilia para que a gente possa desenvolver a palestra, mas principalmente no nosso dia a dia. A gratidão absoluta à Nossa Senhora, que está sempre ali nos trazendo para o seu colo, enxugando as nossas lágrimas, nos consolando, nos perdoando, nos ajudando, aquela mãezona, né? E com toda a sua legião nos ajudando, nos conduzindo, nos protegendo. Então, que a gente retorne para casa imbuídos dessa coragem, né? De sermos pessoas melhores cada dia. Que assim seja.